Olá, meus caros, nessa oportunidade vamos falar sobre um tema muito interessante, diz respeito à evangelização e diz respeito também à exploração de fiéis ou de membros ou obreiros na obra de Deus. Eu vou contar-lhes dois fatos que eu vi com meus próprios olhos e depois eu vou comentar sobre, para você ter uma ideia. Coisa que a gente vê no dia a dia, no cotidiano. O primeiro fato se deu no último final de semana, na sexta, e também o segundo no último final de semana, no sábado. Na sexta, uma mulher, provavelmente de alguma igreja, estava a evangelizar um senhor que estava acompanhado provavelmente do seu neto ou do seu filho, um senhor que tinha uma doença, para mim, muito chocante ou muito grave na sua coluna, na sua cervical, ao ponto dele andar encurvado, literalmente encurvado. Não é aquele fingimento, estou com dor na coluna, não. Praticamente a metade do corpo assim para baixo. E essa mulher começou a falar para o filho ou neto que estava acompanhando o idoso e dizer: olha, vamos lá na igreja tal, que Deus está curando todo mundo lá, que Deus está usando o servo dele lá, vamos lá, e tal. Só que, detalhe, e eu digo aqui, ainda bem que isso ocorreu, o neto, o filho, pode ser até um ajudante, era um jovem, não deu muita mínima bola para aquilo que a tal evangelizadora estava dizendo. Tá bom, e deixou ela pelo caminho. Aquilo para mim foi um despertamento para fazer a seguinte reflexão: como os membros, às vezes até sem culpa, são ludibriados a procurar pessoas doentes para trazer para o templo, para os santos homens de Deus, com muitas aspas, curarem lá dentro do templo. Agora, uma pergunta que fica: por que o santo homem de Deus, o milagreiro, e aqui eu não estou citando nomes, não vai até atrás, ou não vai atrás dos doentes, dos enfermos, e vai orar nas ruas? Vai caçar enfermo e orar. Mas eles não vão fazer esse serviço árduo. Eles mandam os, entre aspas, com todo respeito, vou ter que dizer dessa forma mesmo, os burros de carga. Chamar os doentes para o templo. Eles não vão lá orar na rua, fora do templo. Por que eles não vão orar fora do templo? Porque fora do templo geralmente não dá dinheiro. Eles vão ficar constrangidos em pedir. Agora, no templo, eles vão pregar que tem que dar o carro, a casa, todo o dinheiro que a pessoa tem para que o milagre venha. Primeiro tem que fazer o sacrifício. Tem que ter fé nesse sacrifício para depois o milagre vir. E se não veio, tem que fazer novamente a campanha do sacrifício. E assim vai, a pessoa perdendo todo o dinheiro e não sendo curada, por conta de picaretas, de filhos de Satanás. Provavelmente aquele jovem já sabia do que se tratava. Eu creio que possa ser essa evangelizadora de uma dessas igrejas neopentecostais, tipo de Valdemiro Santiago, R.R. Soares ou Edir Macedo. Agora, tem uma outra reflexão acerca dessa situação, que é aquela que eu até disse indiretamente, da exploração desse membro ou desse obreiro que vai ao campo trabalhar de modo gratuito, às vezes com fé, às vezes com muita boa fé, achando que está fazendo para a obra de Deus, mas está fazendo para a empresa CNPJ gospel de um líder religioso. Detalhe: você que faz a obra evangelística, ore a Deus para que Deus lhe dê dons. E mesmo assim, se você acha que não tem dons, use a fé. Se você está vendo e você tem boa estima, boa fé, você tem vontade de ver as pessoas melhores, bem, com saúde, então você faz o seguinte: vai atrás
dos próprios enfermos, e não convide eles para a igreja, não. Ore você por eles. Ore em nome de Jesus que o milagre vai ocorrer. Porque os sinais seguirão aqueles que creem, ou crerem. Os sinais seguirão aqueles que creem. Se você crê no Senhor, ore, tenha fé. Agora não cobre nada, porque de graça recebeste, de graça dai. Agora esses picaretas, esses salafrários do mundo religioso só sabem cobrar pelo milagre. Então essa era a reflexão que eu queria fazer sobre esse episódio. Eu, inclusive, fiquei pensando cá com os meus botões. Existe uma expressão que diz que o que me incomoda não é o barulho das pessoas ruins, mas sim o silêncio dos bons. Como existe muitas pessoas de Deus, ainda que não são famosas, porque os famosos geralmente não são de Deus, nós devemos se unir e fazer a obra de Deus, sem amarras religiosas. Se a gente vê alguém doente, enfermo, vamos colocar nossa fé em prática. Se Deus quiser, Ele cura. Vamos fazer. Ore. Seu familiar, seu vizinho, seu conhecido. Em vez de ficar evangelizando, vai lá na igreja que Jesus... Não, Jesus cura onde que Ele quiser, não precisa de templo. Jesus curou mais fora do templo do que dentro do templo. Ore para a pessoa, dá um minuto, tem um minuto, posso orar por você? Me dá um nome, se eu vou orar por você. Faça isso. Isso agrada a Deus. E não você levar o pobre moribundo para ser explorado, ludibriado e dar dinheiro para sustentar um vagabundo da fé. O vagabundo fica ganhando dinheiro em nome de Deus. O segundo episódio, vai ficar um pouco longo o vídeo. Eu estava caminhando na praia e estava, olha que esse segundo episódio tem a ver com o primeiro, apesar de ser num outro dia, num outro local. Então eu estava caminhando na praia e tinha um grupo que dava a entender que seria um circo de oração ali. Não daquele circo de oração das irmãs da igreja, eu digo circo porque eles estavam em circo, um orando pelo outro. Havia ali a evangelização na praia. E me parece que uma pessoa aceitou a Jesus, eles estavam orando por essa pessoa. Ali eu não vi cobrança, ali eu não vi exigência de dízimo, de oferta, ali eu não escutei de modo algum que a pessoa tinha que dar dinheiro para ser abençoada, curada, para ser salva. Ali eu vi a prática, pelo menos naquele cenário, naqueles minutos que passei ali, da verdadeira igreja primitiva do Senhor. Almas chegando a Cristo, e as pessoas que estavam fazendo a obra de Deus estavam fazendo por amor, sem cobrar nada. O ministério ali, divino, sendo muito bem feito, e creio que até aqueles pregadores pudessem ser pregadores itinerantes. Então quer dizer, aquilo que no templo não dá para fazer, fora do templo dá para fazer a beça. Dá para ganhar muito mais almas fora de templo do que dentro de templo. Templo só serve para apequenar a cabeça, os pensamentos, serve para alienar, fanatizar, ganhar dinheiro. Dificilmente os templos servem para ensinar o verdadeiro evangelho. Os cambistas, eles estavam na rua ou no templo? Estavam no templo. Jesus foi lá, pegou um azorrague e exortou. Os falsos profetas estão na rua ou estão no templo? Pode estar em qualquer lugar, mas geralmente estão no templo. Jesus, quando ia no templo, ele pregava a verdade, porque lá tinha muita mentira. Jesus disse para os discípulos, esse templo realmente é muito bonito, mas nem pedra sobre pedra ficará aqui que não será derribada. Então o templo de pedras, CNPJ, igreja, instituição, não importa para o Senhor Jesus, e sim um templo que somos nós do Espírito Santo. Cada um de nós temos o nosso valor, e nós só podemos ser uma dessas três igrejas que eu vou mencionar, ou a igreja de Cristo, ou a igreja dos homens, ou a igreja de Satanás. Você que escolhe. Ok, meus caros? Então essa era a reflexão que eu tinha para fazer, que o certo é essa evangelização linda, independente do lugar, se é na praia, se é no monte, se é na praça, faça com amor, sem usura, sem interesse, porque tem aqueles que ficam pregando nas ruas para ganhar dinheiro também, tem aqueles que ficam pregando nas praças para ganhar dinheiro. Não, tem que fazer por amor. Tanto é que alguns fazem
a obra de Deus e deixo lá o chapéuzinho, ou deixo lá uma cambuquinha para contribuir ali com oferta. Não se deve ser feito assim, não. Se alguém tiver condições de ajudar ali ou querer ofertar naquele ministério, o Espírito de Deus vai tocar, não precisa nem a pessoa pedir. Porque a pessoa tem que ir lá e fazer a obra, ganhar para o reino de Deus, fazer e pronto. A recompensa vem do Senhor. E Ele recompensará a cada um. Você pega o profeta Eliseu. O profeta Eliseu não ficava dizendo que estava passando fome, não ficava dizendo que não tinha onde morar, não ficava dizendo isso, aquilo, só ele o Senhor, só ele o Senhor. Até que Deus usa uma mulher que fica pensando assim, verdadeiramente esse homem que passa aqui é um homem de Deus, eu vou falar com ele, eu vou ver se ele precisa de alguma coisa. E assim foi, e Deus trabalhou que ele conseguiu um quartinho para dormir naquela casa, naquela família, e Deus usou ele para dar um filho para aquela mulher. Então você vê a diferença. Eliseu não era avarento, agora Geazi, o seu servo, era. Geazi era avarento, e a lepra que estava sobre Naamã foi para Geazi, porque exatamente ele era um avarento. Então, pregue o evangelho sem avareza, sem amor ao dinheiro, sem pensar no lucro, e sim em almas, em ajudar a vida das pessoas, em levar o amor de Cristo, porque isso agrada a Deus. E tenho certeza que, como disse Paulo, que o trabalho para o Senhor não é em vão, que no momento certo o Senhor há de compensar, ainda que o maligno nos ataque com setas das mais terríveis, com aqueles dardos inflamáveis ou setas malignas para a gente desistir. Tá aí o comentário, abraço e até a próxima.